O Comitê de Direitos Humanos da ONU está se reunindo nessa semana e nas próximas semanas. Desde o dia 2 de março, eles estão em reunião e vai até o dia 25 de março. E o Lula está na Suíça, que é onde eles se reúnem. Eu vou falar já o que o Lula foi fazer na Suíça, mas antes, se você é Lula livre, se você é a favor da liberdade plena do Lula, se inscreve no canal, curte esse vídeo, vamos aqui lutar por isso juntos. Aqui a gente lutou por Lula livre, eu falei, Lula vai ser solto, foi. Agora vamos lutar pela liberdade plena dele, pela suspeição do Sérgio Moro e para que a ONU finalmente, um processo que já dura 4 anos, a ONU finalmente declare o Lula como ele foi preso político, que o Brasil cometeu crimes contra o Lula, o governo brasileiro, o Estado brasileiro. Agora vamos falar, se você já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo, vamos falar agora sobre o Lula na Suíça. Lula chegou na Suíça nessa quinta-feira à noite, e já era noite na Suíça, era comecinho da tarde aqui no Brasil, e ele vai, na sexta-feira e nos próximos dias, pressionar os membros do Comitê da ONU para que julguem rapidamente o processo dele. Por quê? Porque o Lula já tem 74 anos, o processo dele está na ONU desde 2016, então são 4 anos para alguém que tem mais de 70 anos ficar esperando a resolução de um processo. E tem gente que fala que a justiça brasileira é lenta, né? Olha essa justiça da ONU. E o processo do Lula talvez já tivesse acabado. Muita gente não sabe disso, isso foi pouquíssimo noticiado na mídia. O processo do Lula foi retardado pelo governo Bolsonaro em 2019. Em fevereiro do ano passado, o governo Bolsonaro enviou uma série de documentos que não foram pedidos pela ONU, uma série de documentos, para eles analisarem, para embolar o caso. E aí demorou, e isso embolou o caso. Senão, já teria sido julgado provavelmente no meio do ano passado. Então foi o governo Bolsonaro, como sempre, eles estão contra a verdade, eles com medo do Lula, eles atrasando o processo do Lula. Então o Lula está lá em Genebra e ele vai falar são 18 membros do comitê, nenhum membro é brasileiro, são todos juristas renomados, tem gente que já foi membro de Suprema Corte de países, gente que foi presidente da Suprema Corte de alguns países, gente que é professor de direito na Harvard ou em outras universidades famosas do mundo inteiro, são juristas muito renomados do mundo inteiro, e o Lula vai lá tentar falar com alguns para falar, julga aí mais rápido, que eu já tenho 74 anos, estou esperando faz 4 anos, tá na hora, né? Passou da hora de julgarem e falar que o Sérgio Moro cometeu crimes. E a ONU falando isso, a gente sabe que não sai na Globo, mas pelo menos a gente aqui divulga, a gente vai compartilhar isso para que todo mundo saiba, porque a ONU mostrando que o Sérgio Moro cometeu crimes, aí não tem que o governo brasileiro falar. A ONU está muito acima do Brasil. A gente sabe que os bolsonaristas tentam descreditar a ONU, falar que a ONU é de esquerda. A ONU tem 192, 193 países, se não me engano, são mais de 190. Falar que todos eles são de esquerda, falar que os 18 membros do Comitê de Juristas Renomados do mundo inteiro são todos de esquerda, é de uma idiotice sem fim, assim, tem que ser gado, assim, daqueles que tem cabreço, que tem até um negócio aqui pro Bolsonaro falar, eia, vai gado, vamos gado, porque tem que ser muito gado para achar que a ONU é parcial a favor do Lula. Não, a ONU vai ser imparcial e vamos esperar para que a ONU finalmente faça isso. E o Lula disse que ele vai lá, perguntaram, ele deu entrevista para um canal de TV, para um canal de suíço, e aí perguntaram para ele, mesmo se o governo brasileiro não atendeu o que a ONU está falando, de que valeu esse processo, Lula? E o Lula fala, valeu para mostrar a verdade. A briga boa é a briga justa, é a briga pela verdade. E eu quero mostrar a verdade para as pessoas que eu fui perseguido. Porque muita gente, a gente sabe que não acredita, mas quando a ONU falar, muita gente que acha que o Sérgio Moro não perseguiu o Lula, talvez com a ONU falando, eles mudem de opinião, eles finalmente deem o braço a torcer. Porque tá feia a coisa. E tem uma coisa, saiu nos últimos dias provas, a Polícia Federal fez uma perícia e disse que as provas contra o Lula usadas num dos processos, aquela lista do Odebrecht, o sistema do Odebrecht foi adulterado e que a Odebrecht teve um ano para adulterar esse sistema da Odebrecht e colocar e retirar nomes do sistema. É aquele sistema onde falava que o Lula é o amigo da lista do Odebrecht, lembra disso? Sai em todos os jornais, saiu, foi capa da Veja, capa da Folha, do Estadão, Jovem Pan era o dia inteiro só falando disso. Pois bem, esse sistema foi adulterado. O sistema original que estava na Suíça,
A Odebrecht teve acesso a esse sistema, pegou o sistema, e a Odebrecht ficou um ano ali adulterando o sistema. É quando a gente lembra que a Odebrecht pagou 1,5 bilhão de reais para que 77 executivos da Odebrecht combinassem os depoimentos para que eles fizessem delações premiadas, para que nenhum deles fosse preso e para que eles tivessem penas diminuídas pelo Sérgio Moro, e para que eles ficassem todos soltos aproveitando o dinheiro da corrupção que eles roubaram ali, a Odebrecht. Quando a gente lembra disso, pagaram executivos e adulteraram a prova. Ficou clara pela perícia da PF que eles adulteraram as provas desse sistema. Não se sabe o que adulteraram. E aí, o Requião falou, Lula, você está na Suíça, peça ao Ministério Público da Suíça o documento original, o sistema original. Como você parte no processo, eles poderiam te entregar isso. Aí eu pensei, caramba, olha onde o Brasil chegou. E até eu estava numa live ontem no canal do Rogério Anetablian, ele falou, não, mas os outros réus que estão nesse sistema também podem pedir para o Ministério Público da Suíça. E aí tem uma coisa que quase ninguém pensou nisso, nem o Requião, que é um senador já experiente, ninguém pensou nisso. Gente, quem adicionou uma prova ilegal ao processo foi o procurador. Na justiça, o ônus da prova, ônus é o contrário de bônus, para quem não sabe, é uma desvantagem, é uma desvantagem. A desvantagem de ter que provar algo é de quem faz a acusação. Okay? A partir do momento em que a procuradoria, ou seja, o procurador é quem está acusando, a partir do momento que o acusador coloca uma prova ilegal, uma prova que foi adulterada no processo, essa prova em qualquer país onde as instituições funcionem tem que ser posta de lado e tem que ser anulada. É isso que o Lula está brigando, já entrou no STF e o STF vai decidir em algum momento se essa prova será anulada ou não. Não cabe ao réu, ou seja, ao acusado, ao Lula, ele ir lá buscar a prova. Quem tem que buscar a prova são os procuradores, que é quem está acusando. O Lula não tem que buscar prova nenhuma. Quem tem que buscar prova é quem acusa, porque se você acusa alguém de algo, você tem que provar a sua acusação. Se você dá uma prova ilegal e a sua prova aí, tem que esperar o STF eliminar essa prova, aí os procuradores têm que ir lá na Suíça pedir o sistema sem ser adulterado, o sistema original, porque já foi provado que foi adulterado o sistema do Odebrecht. O fato de que os procuradores de Curitiba não se pronunciam sobre isso, o fato de que eles não falam e de que eles não vão, eles poderiam se antecipar e eles irem até o Ministério Público da Suíça e falar, ok, me envia direto o sistema do Odebrecht, vamos aqui provar que está o nome do Lula ali para vocês pararem e calarem a boca. Eles não fazem. O fato de que eles não fazem isso prova muita coisa. O Lula não tem que ir lá fazer isso. Se o Lula fizer isso, a gente está invertendo a justiça. Isso prova que a gente não está com instituições que funcionam, a gente não está no Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito funciona assim. Você me acusa, você tem que provar que eu, Thiago, fiz o que você acusou. Eu não tenho que provar que eu sou inocente, a não ser que você mostre uma prova. Aí eu tenho que provar que a sua prova não vale nada. Se a sua prova é ilegal, se a sua prova não vale nada, eu não tenho que provar nada. Você é inocente até que se prove o contrário. Se o Lula for lá tentar no Ministério Público da Justiça, eu nem acho que eles vão dar acesso a esse sistema para o Lula. Não, eu duvido. Mas se o Lula for lá pedir isso, a gente está invertendo isso de que você é inocente até que se prova o contrário. Não, no caso do Lula, ele é culpado até que ele prove o contrário. Não, é por isso que o Lula não vai lá fazer isso. Eu acredito que não vá. Se ele for, ok, mas eu acredito que ele não vá lá e não deva ir lá, provavelmente não irá. E quem tem que ir lá são os procuradores. O Lula entrou já no STF, só que tem uma coisa, esse sistema, para vocês terem ideia, isso é um caso antigo. O Lula ficou quase 4 anos, a defesa do Lula pediu para o Sérgio Moro, depois pediu para a segunda instância, depois para o STJ e para o STF, para ter acesso a esse sistema da Odebrecht. E todos eles falaram não. Não deixaram. Por que não deixaram? Porque está adulterado. Porque eles sabem que está adulterado. A gente sabe qual era o esqueminha da Lava Jato de fazer delações premiadas com delatores milionários que roubaram milhões. E aí sempre o advogado deles
era sócio da esposa do Sérgio Moro. Sempre era o mesmo advogado, e esse advogado recebia milhões e milhões e milhões. Ele é sócio da Rosângela Moro, da esposa do juiz, e aí o juiz homologava os acordos de delação premiada, e aí executivos que roubaram milhões e milhões e milhões, que participaram de um saqueamento do Brasil, saquearam o país, roubaram bilhões juntos, e aí todos estão soltos. Não tem um desses executivos do Odebrecht que está preso. Roubaram bilhões, estão todos soltos por um juiz chamado Sérgio Moro. E a Odebrecht pagou média de 20 milhões para cada um, 1,5 bilhão para 77 pessoas, da média de 19 milhões, 19 e alguma coisa para cada um, para eles combinarem os depoimentos, assim seriam todos soltos, todos estão lá vivendo a vida boa. E enquanto isso, Lula tem que ir lá para a Suíça para pedir para o comitê, para falar, julga logo, porque eu já tenho 74 anos e eu quero esse resultado logo, são 4 anos para julgar isso aqui. Olha só como as coisas no Brasil. Quem diz que as instituições ainda funcionam 100%, talvez esteja errado. Porque só o fato de um senador e tantas outras pessoas acharem normal que o réu tenha que provar que é inocente, em vez do acusador ir lá buscar a prova, já mostra que na nossa cabeça já está normal, já está banalizado o fato de que as instituições não funcionam no Brasil. O fato de que o Lula é perseguido pela justiça, que há o lawfare, que eles falam tanto, que é a perseguição por meios jurídicos de alguém, para você acabar com a vida da pessoa, metendo processos na pessoa, e prova que isso realmente acontece, porque tá banal pra gente. A gente fala, não, o Lula tem que provar que é inocente, não eles provarem que ele é culpado. Ah, a prova é ilegal? Vai lá, Lula, pega você a prova. Não. Repetir, eles têm que ir lá pegar a prova, porque a prova é ilegal. O que acontece, que é a coisa, é que, e aí a gente lembra da morte do Teório Zavascki, eu vou fazer vídeo sobre a morte do Teório Zavascki nos próximos dias, viu? É que o relator da Lava Jato no STF é o ministro Edson Fachin. Lembram? O Fachin é nosso. Quem pegou essa prova adulterada foi o Deltan Dallagnol, que foi ele quem proferiu a frase o Fachin é nosso. Ele pegou a prova adulterada da Odebrecht, ele é que finge que essa prova não está adulterada e que diz que não tem problema se tiver. É ele, é Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato, e o Januário Paludo lá, que, segundo a PF, recebia a propina de um outro doleiro. Pois bem, eles pegaram essa prova, o Fachin, aliado deles, virou o relator da Lava Jato, porque o Teório Zavascki, que jamais deixaria isso acontecer. Com o Teório Zavascki vivo, a gente sabe que o Lula jamais seria preso, jamais. Isso não aconteceria, nada do que aconteceria com o Teório Zavascki vivo. O Teório Zavascki ele morreu, muitos acham que foi assassinado, ele estava num avião incaível e o avião caiu, pois bem, é considerado incaível o avião que ele estava. E caiu. E aí, caiu tantos ministros, caiu justo no Fachin é nossa relatoria. Então, quando o Lula faz pedidos no STF, o que acontece? Cai no relator. Quem é o relator da Lava Jato? Fachin. E aí o que acontece? Fachin nega todos os pedidos do Lula, porque Fachin, Fux e Barroso, eles perderam completamente a vergonha na cara, a máscara deles já caiu, eles não têm vergonha nenhuma na cara de serem parciais, não tem. Os outros ainda têm alguma vergonha, você vê que eles ainda, os lavajatistas, os outros, eles ainda estão meio acanhados assim, mas esses três não têm vergonha nenhuma na cara. E o que acontece? Se decide em plenário, o Lula ganha. Qualquer decisão, ele ganha. Se é uma decisão monocrática, ou seja, decisão apenas do relator, aí o Lula perde porque o relator, o Fachin é nosso. Nesse caso, o nosso é dele, do Deltan Dallagnol. O Fachin pertence ao Deltan Dallagnol. Tudo que ele faz é alinhado com o Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro e com essa corja bandida da Lava Jato. Então, vamos esperar os próximos desdobramentos. A gente espera. O Celso de Mello volta no dia 19 de março. Por que isso é importante? Porque com o Celso de Mello serão 5 ministros já na segunda turma, dos quais 3 não são lavajatistas, os outros 2 são o Fachin e a bruxa lá, a Carmen Lúcia, e eles vão poder votar finalmente a suspeição do Sérgio Moro. Não podia ser votado até agora, porque o Celso de Mello fez uma cirurgia no quadril e ele estava ausente, então só tinham 4, e aí daria empate, porque o Fachin e a Carmen Lúcia já votaram contra o Lula. O Gilmar Mendes e o Lewandowski já adiantaram o voto, dizendo que vão votar a favor da suspeição do Moro, a favor do Lula livre 100%. E falta o voto do Celso de Mello, mas o Celso de Mello
todas as declarações dele são no sentido de que ele vai também votar pela suspeição do Sérgio Moro. Todas as declarações, inclusive quando o Bolsonaro faz alguma coisa, é o Celso de Mello que vai lá, ele é o único com coragem que vai lá repreender. Então, vamos esperar aí para o STF que eles pautem para as próximas semanas a suspeição do Moro e que a ONU, se não nesse encontro de março, o próximo encontro vai ser entre 19 de junho e 12 de julho, se eu não me engano. Entre junho e julho vai ter o próximo encontro do Comitê da ONU e o outro vai ser em 12 de outubro até o começo de novembro. Num desses dois encontros vamos esperar que eles finalmente julguem que o Lula foi um preso político pra gente esfregar isso assim, esfregar na cara do gado bolsominion e de todos esses 42 milhões que não foram votar porque são antipetistas e falar, tá vendo, 42 milhões de antas, vocês ajudaram a eleger o Bolsonaro, porque se 10 milhões de vocês, um quarto de vocês, tivesse votado no PT e não votaram porque foram manipulados, o Bolsonaro não era o presidente hoje. Então, é isso, essa situação em que estamos. Se você gostou do vídeo, você é Lula livre, se inscreve no canal. Se não curtiu o vídeo ainda, curte o vídeo e vamos pra cima deles, vamos lutar por Lula livre, plenamente livre, e vamos lutar por fora Bolsonaro. É isso, falou.